é o momento, né, onde a gente dá o pontapé inicial para o hino de 2025, porque nada mais importante na busca de um campeonato do que um hino, né, bem construído. E aí a ideia da gente ter esse bate-papo aqui hoje é que, obviamente, né, os compositores que estão aqui presentes, os segmentos da escola tenham noção daquilo que a escola está planejando para o Carnaval 2025, se inteirar cada vez mais, né, para a gente fortalecer esse grandioso projeto. As Voltas que a Vida Dá, que é o título do nosso Carnaval 2025, é um enredo que ressalta, né, a boemia capixaba, só que é importante lembrar que existe um recorte temporal dentro do nosso enredo, né? Ele figura dos anos 20 aos anos 50. Então eu vi assim, quando a escola lançou na internet, teve um apelo, né, em relação a citações de alguns bares, né, atuais e tal. Então a gente tem que se atentar a isso, que existe um recorte temporal, dos anos 20 aos anos 50, né, que a gente vai pegar o início da boemia capixaba. Eu não vou ler a justificativa toda não, vou pegar só alguns pontos aqui do enredo, e aí a gente vai fazendo algumas ponderações aqui, beleza? As voltas que a vida dá. Há quem diga que a vida tem lá suas voltas, que a linha entre os intervalos da existência é cheia de curvas. Os movimentos circulares, sejam eles físicos ou simbólicos, mostra que, por aqui, as coisas não são, nem podem e nem devem ser rígidas, sendo a todo tempo acompanhadas pela possibilidade da mudança. Falando daquele que rege o viver, o tempo, a volta do ponteiro aponta a volta do mundo, volta essa que descortina diariamente a noite sobre o dia, abrindo palco para um espetáculo de possibilidades. E é na noite que tudo acontece. Ou seja, o nosso enredo ele tem como pano de fundo a noite, né? É ela que vai descortinar, né, e abrilhantar a vida boêmia. Aí nós vamos falar da primeira curva, a curva do Saldanha, a primeira volta, né? A volta do Saldanha que nós conhecemos como curva. A cidade é um emaranhado ordenado e, ao mesmo tempo, sem muita ordem e de muitas voltas e curvas. Em uma delas, a do Saldanha, é possível avistar de cima uma vitória que decidiu voltear as linhas da história e despertar para o moderno, visando enterrar de vez suas roupagens coloniais. Avança sobre o mar e encosta seus antigos limites, fazendo prainha tornarem-se avenidas, mangues tornarem-se praças, casebre tornarem-se grandes salões e a ilha tropical torna-se Europa. Essa citação a gente faz, implicando no enredo, justamente por um processo de modernidade que a cidade impõe nos anos 20, baseado no período da Belle Époque, né? Que vai trazer o padrão da Arte Nouveau, que é o estilo francês de arquitetura, né? E aí Vitória compra essa ideia e nós temos até hoje, né, muitos monumentos, inclusive as praças, né, elas são ornadas ainda com algumas estruturas metálicas baseadas nesse período aí da Belle Époque. Essa transformação belle-époquiana não se fez apenas em reformas que rasgam matas e árvores, também é cultural. Na noite, agora mais longa sobre o clarear da iluminação, e é uma importante peça dessa nova roupagem. Dados e roletas giram nos novos cassinos, jogados por aqueles que procuravam na sorte dar uma volta do destino da vida. Neles, aqueles que ditam regras, e as regras volteiam seus próprios dogmas, e se esbaldam nos prazeres da carne e do mundo, entre levantar de copos e saias. Neste processo, na primeira volta, né, do Saldanha, a gente fala de uma boemia um pouco tímida ainda, contida, né? Porque você tinha essa questão do padrão, né? da família tradicional, né? Então você não podia fugir muito dos seus costumes. Já nos cafés e boulevards, quem atua é o intelecto. Aqueles que desejam partilhar velhas e novas ideias o fazem entre tragos e goles, em mesas e mezaninos. As novas concepções de humanidade e meandros da vida são discutidos enquanto um desfile de últimas tendências de moda acontece a verão. Nos clubes e salões, à volta da alegria, os grandes bailes ritmam a aristocracia, que agora acha chique cair na folia. Atrás de máscaras venezianas, sobretudo, né, sobrenomes pomposos, tornam-se perruas, arlequins e colombinas,
que, ocultados pela libertinagem poética do carnaval, dão a volta nas amarras dogmáticas da sociedade e extravasam seus desejos mais efervescentes. O giro do corpo, em dança libertadora, não atrasa o giro do ponteiro. A quarta de cinza sempre chega e, com ela, a volta à vida real. Com ela também a certeza de que todos esses rodopios da cidade, da vida e do mundo valem a pena. Então, no final desse setor, a gente vai ressaltar os antigos carnavais, né? Relembrando também antigos clubes que já não existem, né? Ficaram aí no saudosismo. E aí eles vão voltar aí no nosso Carnaval 2025. Aí nós partimos para a segunda volta, a volta da Capixaba. Na volta da Capixaba se horizonta uma vitória que entendeu o seu crescimento. Ladeados, as avenidas dos grandes prédios comerciais e a intensa atividade portuária fazem com que a cidade, aos seus pés, gire em seu torno, para mover toda essa engrenagem sua gente. São milhares deles, engravatados ou de macacão. Com as mãos sujas ou de caneta na mão, a maioria deles começam a labuta no findar da noite e romper do dia. Mas pelas voltas que a vida dá, só começam a viver de fato no findar do dia e o romper da noite. Ou seja, aqui a gente fala justamente do começo da vida boêmia, né? Que já é capitaneado por todos os trabalhadores, sejam eles, né? Os que estão com caneta na mão ou então com as mãos sujas de gás. É no escurecer que buscam e encontram, em mesas e balcões, a volta do sentido claro e real da existência. Onde? Em bares e botequim, que pontualmente espalhados pelas curvas urbanas, apresentam-se como hospitais de mentes para toda essa massa que faz a cidade acontecer. Espaços abertos, cubículos ou arejados emergem como um dos locais mais democráticos da cidade e fazem eclodir uma autêntica boemia urbana, tão citadina que parece impossível pensar a vitória sem eles. Para uma purinha, uma gelada ou uma prosinha, a parada é praticamente obrigatória, forçada por uma blitz que fiscaliza o cansaço da alma. Com um roteiro e itinerário quase fixos e inalteráveis, à noite a cidade se locomove ao entorno deles. Na verdade, a cidade torna-se eles. Aquela cidade de mar e terra busca refúgio para afogamentos de mágoas e soterrada tristeza, em conversas ou solitudes que parecem ser eternas, mas que duram apenas o tempo da liquidez de garrafa. Não há problema. Nas voltas que a vida dá, o amanhã há de vir, e com ele a noite novamente. E nela volta-se aos bares, e eles voltam a se abrir. Mostram que a boemia, além de terapia, forma os pilares da existência noturna de uma cidade. E no desejo de um brinde, o pedido de que, mesmo com que as mudanças agressivas das voltas do tempo, os botequins continuem às beiras e retas de curvas, como templo sagrado para que os buscam, mesmo em lampejos, a paz do corpo e da alma. Aí nós partimos para a última volta, né? Que é a volta de Caratuíra. Aqui a gente já está falando lá dos anos 50. A volta de Caratuíra é um portal para uma vitória que alguns não sabem que existe e que outros fingem não saber. Sobre os escombros da vida e sobre a cidade, que não é, mas se mostra distante, um mundo à parte se fez pelas mãos dos renegados e ignorados. Aí aqui a gente já está falando de uma boemia marginalizada, mas que não é marginal. Que escalando os montes altos, formaram uma realeza alternativa às teorias do mundo. Aí a gente está falando do entorno, não é? Aqui de Caratuíra. É na calada da noite que a que de silenciosa não tem nada, que Caratuíra se agiganta ao fundo da cidade, como um horizonte profundo de prazeres proibidos. Ali, imperatrizes do prazer e suas eficientes súditas fazem, em seus palácios coloridos, estripulias que até Deus duvida e do jeito que o diabo gosta. Nas voltas que a vida dá, sempre dá. A elas foi designado o mais antigo ofício do entretenimento, que, mesmo parecendo essencial e imprescindível para a cidade e seu cotidiano, sofrem diariamente com a perseguição, muito em parte perseguida por aquelas que esbravejam a ordem diariamente, mas que as procuram noturnamente.
Pelas ruas, entre arruaças, pelas pensões, entre girar de corpos e ponteiros, são mulheres da vida, homens do mundo, povo da rua. As casas de tolerância são passagem para um mundo de caos e deleites, que fazem a noite parecer eterna, e que toda a cidade acontece dentro dos limites daquele território. De efervescência única e requinte às avessas, formam uma boemia de escumalha, aquela constantemente malfadada, mas que pouco se importa com o teor de crítica, quer mesmo estar na boca do povo, assim existindo. É nessas voltas que a vida dá, neste mesmo chão floresceu outro império, este pelos braços de estivadores e outros mais, que transformaram as pesadas cargas da vida em batuque, musicando a noite vitoriense como um toque mais acelerado e ancestral. Um celeiro de bamba, paixão de uma gente que tem a maior satisfação de berrar que é, fazendo-se uma família que sempre estará nesse lugar, criando seu próprio eixo da cidade e do mundo. É no girar da bandeira em azul, branco e rosa, e da coroa cravejada de 7 estrelas, que a noite se ilumina em luz de amor e a vida cheia de voltas acontece na reta da passarela da folia. E assim a gente termina a nossa sinopse. Então a ideia do nosso Carnaval 2025 é justamente trazer nesse recorte temporal uma boemia que ela começa de uma maneira tímida, mas tinha a mesma razão, espairecer e se esbaldar na noite como pano de fundo. O segundo setor a gente passa ali pela Capixaba, falando já dessa outra movimentação, de uma vitória que já se via gigante, e aí a gente fecha com uma grande homenagem à volta de Caratuíra e o encontro da Novo Império com o Imperiano e as suas raízes, enaltecendo aquela boemia dos marginalizados, mas não marginais. Beleza?